Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro vídeo da matéria de Prática de Eletromagnetismo. Eu me chamo Patrick e faço parte de um dos grupos de alunos dessa matéria da UNB, juntamente com a Thaís, Fernando e Caio. No vídeo de hoje, nós iremos abordar o tema magnetismo. Mais precisamente, iremos ver nesse vídeo qual a magnitude do campo magnético em função da distância. Ok, mas primeiro, o que é um campo magnético? E segundo, qual a diferença dele para um campo elétrico? Um campo magnético é uma região no espaço onde as cargas elétricas em movimento, informação importante, são sujeitas à ação de uma força magnética. E aqui nós vemos nossa primeira diferença entre um campo elétrico e um campo magnético. No campo elétrico, só era necessário a existência de uma carga de teste no campo elétrico para que uma força fosse gerada. Já no campo magnético, é necessário que essa carga de teste esteja em movimento e que o vetor velocidade dessa carga de teste não seja paralelo ao campo magnético no mesmo ponto. O valor da força elétrica pode ser dado pela seguinte fórmula. Força vetorial é igual a carga da partícula carregada vezes o produto vetorial entre o vetor velocidade da partícula e o campo magnético, que aqui é representado pela letra B maiúscula. Então, daqui para frente, nós vamos representar sempre pela letra E o campo elétrico e pela letra B o campo magnético. Assim como a força gerada pelo campo magnético sobre uma partícula depende dessa partícula estar em movimento, as partículas carregadas que geram campo magnético também devem estar em movimento. Quando um campo elétrico oscila em alguma região do espaço, essa oscilação dá origem a um campo magnético orientado em uma direção perpendicular, isto é, 90 graus, ao campo elétrico. Na figura da esquerda, a gente pode observar a imagem de um ímã e ao redor dele vários pedacinhos de ferro formando linhas muito parecidas com as linhas de campo elétrico que a gente viu no experimento do vídeo passado. Mas neste caso, as linhas que aparecem aqui são linhas de campo magnético. Já na imagem da direita, a gente tem um pequeno spoiler da segunda parte do nosso experimento de hoje, que é um campo magnético gerado por um fio condutor em espiral. Enfim, introduções concluídas, acho que agora nós temos conhecimento suficiente para acompanhar e entender os experimentos feitos no restante do vídeo. Vamos dividir o experimento em duas partes. O primeiro é para observar a magnitude do campo magnético gerado por um ímã a uma certa distância de um magnetômetro. Isto é, um aparelho que mede a intensidade do campo magnético. No nosso caso, nós vamos utilizar um aplicativo de celular chamado Magnetmeter para fazer essa medição. A segunda parte do experimento será a confecção de um ímã utilizando um fio condutor enrolado em uma forma de espiral e aplicado uma diferença de potencial nesse fio, para depois efetuar a medição da magnitude do campo magnético, assim como feito na primeira parte do experimento. Na imagem da esquerda, a gente vê a tela da aplicação Magnetmeter, enquanto na imagem da direita a gente vê um exemplo do ímã que será montado. O primeiro experimento foi conduzido pelo nosso colega de grupo Fernando. Confiram as explicações e demonstrações do experimento efetuado por ele e voltamos aqui para mostrar alguns dos resultados obtidos. Para a realização da questão 1 do experimento, é necessária a definição de uma referência, onde será colocado o celular com aplicativo de medidor de campo magnético, e também será utilizado um ímã, que vai gerar o campo magnético a ser medido, uma régua, e, iniciando o experimento. O celular, ao ser colocado nesse ponto aqui de referência, será medido o campo magnético quando ele dista 0 centímetros do ímã. Após isso, será medido o campo magnético quando ele estiver em 1 centímetro, 2, 3 e assim por diante. E isso será mostrado a seguir na tela do aplicativo, que vai mostrar passo a passo cada medida que foi obtida. Nesse segundo momento, em que foi mostrado a gravação da tela do aplicativo, para cada alteração no valor do campo magnético, o Fernando havia movido o ímã 1 centímetro a mais na escala de distância. Os valores obtidos foram plotados no gráfico de baixo, este gráficozinho aqui. Podemos observar que os valores do campo magnético diminuem rapidamente conforme a distância aumenta. Então, na escala de baixo nós temos a distância, x em centímetros, e aqui na escala da esquerda nós temos a intensidade do campo magnético. Então, conforme a distância vai aumentando, de 0 para 1,
2, 3 e assim por diante, nosso campo magnético, nossa intensidade do campo magnético vai diminuindo muito rapidamente no início e depois a diminuição vai meio que ficando mais lenta. Mas esse gráfico aqui parece muito uma exponencial. A gente já tem uma ideia de como vai ser nosso resultado, tipo assim, de o que nosso resultado nos mostra. Para entender o porquê disso acontecer, podemos pensar no nosso ímã como um pequeno pedaço de fio. Olhando por esse ponto de vista, a fórmula do campo magnético para um pedaço infinitesimal de fio condutor é inversamente proporcional ao quadrado da distância desse fio, o que está bem alinhado com nossos valores obtidos. Se você reparar nessa fórmula que eu coloquei aqui em cima, um pedaço infinitesimal do campo magnético, ou seja, um diferencial de B, ele vai ser igual a essa fórmula aqui, no qual o μ0 é a permeabilidade magnética no vácuo, é uma constante, dividido por 4π. Nós temos o I, que é a nossa corrente elétrica, nosso dl, que é um pedaço infinitesimal de fio. Como nós estamos lidando com um pedaço infinitesimal de fio, a gente está considerando como esse pedaço infinitesimal de fio como se fosse um ponto. Então, se você viu no experimento do Fernando, a gente estava utilizando um fio, um imãzinho bem pequeno e meio arredondado. Então, se a gente fosse aproximar de um fio bem grosso, ele seria um fio bem curto e grosso. Então, seria tipo assim, meio que uma bolinha. Então, a gente está aproximando a fórmula do diferencial do campo elétrico gerado pelo diferencial de um fio. E nessa fórmula, o campo elétrico ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância no qual está sendo medido esse campo magnético. Perdão, é o campo magnético. Então, conforme a distância vai aumentando, nosso R vai aumentando, a distância desse meu pedacinho de fio vai aumentando, nosso campo magnético vai ficando cada vez menor. A segunda parte do experimento será conduzida então pelo nosso colega de grupo, Thaís, que mostrará a montagem do ímã a partir de uma bobina feita por um fio enrolado em um prego. Então, gente, vamos começar o experimento do eletroímã. Para esse experimento, a gente vai precisar de um fio de cobre esmaltado. Esse fio eu também consegui no motor de um liquidificador velho, né? Assim como foi o vídeo sugerido do professor. Eu podia muito bem comprar, mas eu achei mais divertido quebrar o liquidificador e conseguir esse fio. E essas são as peças que estavam dentro, né? São as peças que tem esse fio de cobre. Foi bem difícil tirar, eu tirei dessa peça aqui. Foi bem difícil tirar, mas deu certo, eu consegui. Vamos precisar também de um prego. Vamos precisar de uma bateria. Essa daqui é de 9 volts, né? Mas a gente precisa mesmo é uma de 3 volts. Só que a bateria daqui também já tá quase gastada. Já tá gastada, na verdade, né? Vamos precisar de algumas moedas e de uma lixa mesmo que a gente usa em construção. E, enfim, como a gente já sabe, quando uma corrente é aplicada em um fio condutor, um campo eletromagnético é formado em volta desse fio condutor. Então, aqui no prego eu já enrolei esse fio, né? Porque dá um pouquinho de trabalho, então eu já quis trazer ele enrolado, mas é só enrolar nesse prego. Como que vai funcionar o nosso experimento? Quando a gente enrola esse fio de cobre nesse prego, a gente potencializa o campo magnético. Por quê? Porque o campo magnético de cada espira vai interagir entre si, né? E isso vai potencializar o campo eletromagnético. E aí, para formar um eletroímã, a gente precisa que o metal esteja entrelaçado, né? Esteja entre essas espiras, né? E assim a gente vai conseguir formar um eletroímã, que é um ímã formado a partir do campo magnético que é criado nessas espiras por conta da corrente elétrica, ok? Eu não consegui, como foi muito difícil tirar esse fio de cobre daqui, eu não consegui ter um comprimento bom. Então, a minha mãe ela vai ter que me ajudar para vocês poderem ver como que tá funcionando, né? Eu não tenho um comprimento legal para colocar aqui na bateria e tal. Então, é isso. Primeiro nós vamos começar tirando o esmalte do fio esmaltado. Só das pontas mesmo, onde a gente vai ligar na bateria. Depois disso, ligando na bateria, que vai ser a nossa fonte de corrente.
E vamos ter o nosso eletroímã. Isso, pode filmar lá agora. Isso, tá bom, tia. Pode ir afastando devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Isso, mãe, acompanha ela, afasta mais. Isso. Volta pro prego. Enfim, nessa parte do experimento, também se esperava que a intensidade do campo magnético diminuísse conforme a distância do celular em relação ao ímã aumentasse. Porém, não foi isso que aconteceu na prática. Apesar do ímã estar funcionando muito bem para atrair outros metais, o comportamento do campo gerado por ele não saiu conforme a gente previa, e existem algumas explicações de por que isso pode ter acontecido. Abordaremos algumas dessas possíveis explicações em nossa parte de discussões. A fórmula que descreve o campo magnético sobre o eixo da bobina pode ser vista aqui. Então, o campo magnético sobre o eixo X, que é o eixo da bobina, no qual passam os espirais, vai ser igual a μ0, que é o que eu coloquei U, mas é um μ, letra grega μ, que é a permeabilidade magnética no vácuo. Nós temos N, que são a quantidade de anéis, porque quando você vai enrolar o fio em volta do prego, ou você vai fazer uma bobina, você está meio considerando como se fosse uma aproximação de N anéis. Você vai ter vários anéis juntados uns com os outros. Então, esse N aqui é a quantidade de voltas que você deu com o fio. Nós temos I, que vai ser a nossa corrente elétrica, assim como na fórmula passada, e A ao quadrado aqui em cima e A ao quadrado aqui embaixo. Este A é o raio da bobina. Então, se eu tenho uma bobina maior, esse A vai ser maior. Se a gente tem uma bobina mais pequenininha, tipo assim, se o prego que a gente está utilizando é mais grosso ou mais fino, vai ser dado por este A aqui, que é o raio do prego que a gente utilizou, ou então o raio da bobina que foi criada. Nós temos que X é a distância do centro da bobina. Vamos passar agora para algumas discussões entre os membros do grupo sobre o experimento. Como o horário e a disponibilidade dos alunos não bateram, seja por conta de provas, trabalhos, emprego, barulho, etc., não foi possível fazer um encontro virtual como o professor desejava. Mas nos organizamos e discutimos pelo WhatsApp sobre como esse experimento seria feito e sobre os resultados obtidos. Confira agora alguns assuntos que surgiram. Eu, Fernando, irei iniciar a discussão do experimento desenvolvido pelo nosso grupo, e meus colegas de grupo, Patrick, Thaís e Caio, irão me complementar posteriormente. Vou começar falando da primeira parte do experimento, que consistia no uso de um ímã e do medidor de campo magnético do celular. Com isso, foi possível notar que o campo magnético ele tem sentido oposto em relação ao sentido que o ímã se desloca em relação ao celular, que está sendo usado como medidor de campo magnético. Pois é possível ver que sempre que o ímã está sendo movido à direita em relação ao celular, é possível ver nas filmagens que o aplicativo de mostrar o campo, ele mostra a direção, que se mostra em sentido oposto ao movimento do ímã. E com isso também, ao observar os valores que o campo magnético possuía, com o movimento do ímã, também era possível ver que ele seguia a expressão do campo magnético. E para complementar essa ideia, o meu colega Patrick irá continuar. Oi, eu sou o Patrick, já devem estar acostumados a ouvir minha voz nesse vídeo, nos vídeos anteriores. Eu só queria pontuar algo que às vezes fica uma dúvida, ou então às vezes as pessoas confundem, porque a gente estuda meio que de maneira separada, primeiro as cargas quando elas estão paradas, elas estão de maneira estática, a gente estuda estática das cargas, que são os campos elétricos e as forças elétricas. Depois a gente estuda quando as cargas começam a ficar em movimento, que são os campos magnéticos. Porém, quando as cargas estão em movimento, elas também geram campos elétricos. Elas estão gerando ao mesmo tempo os campos magnéticos e campos elétricos. Porém, a gente foca um pouco, pelo menos nessa parte inicial, eu não sei como é mais pra frente nos próximos conteúdos, talvez eu possa dizer isso no próximo vídeo, a gente foca nessa parte inicial, quando a gente está começando a estudar magnetismo, apenas na parte magnética. E pode parecer que as cargas, quando elas estão em movimento, elas não geram campos elétricos. Para gerar campos elétricos,
Só é necessário que as cargas tenham algum tipo de carga, seja ela positiva ou seja ela negativa. Ela gera um campo elétrico ao redor dela e qualquer outra partícula, qualquer outra carga que esteja nesse campo elétrico vai gerar uma força. E, às vezes, o módulo da magnitude da força magnética gerada é muito maior do que a magnitude do campo elétrico, da força elétrica gerada, e por isso que, em certas situações, a gente considera apenas como sendo a força magnética que a gente está considerando, e a força elétrica a gente meio que considera ela sendo irrelevante. Mas não confundam, não pensem que, tipo, quando a carga está em movimento não existe um campo elétrico sendo gerado. Não. Quando existe uma carga, existe um campo elétrico, e quando a carga está em movimento, ela gera um campo magnético. Vou deixar agora a palavra com a Thaís. Ela vai explicar um pouco sobre o que rolou no experimento, que não deu muito certo, e sobre algumas aplicações na parte de interruptores. Então, muito obrigado. Falando um pouco agora dos resultados do experimento que tivemos, vocês conseguiram notar que na terceira parte do vídeo, mais ou menos quando eu usei o aplicativo Magnetimeter para medir a direção e a força do campo magnético, os resultados não foram de acordo com o que a gente esperava. De acordo com os nossos estudos, com o aumento da distância, a força magnética deveria diminuir, e não foi isso que aconteceu. Vários motivos podem ter causado isso, né? Inclusive a forma com que eu enrolei o fio de cobre no parafuso, né? Quando eu cheguei no fim, eu tornei a enrolar de novo por cima e não consegui fazer isso no parafuso inteiro. Outra coisa que também pode ter causado a posição com que o celular estava, né? De acordo com o eixo de simetria do eletroímã, né? E eu não soube usar ali, mas enfim, vocês viram que apontou a direção correta, só que o resultado da força magnética que não foi muito certo. Mas, beleza. Eu queria também falar sobre uma das aplicações, que é a campainha, né? Na campainha a gente também usa o eletroímã. Então, nessa imagem que vai mostrar agora, ou depois desse vídeo, vocês vão conseguir ver que quando o circuito ele é fechado, automaticamente o pinozinho de metal, né, no caso, ele é atraído pelo eletroímã e aí já faz o som da campainha, né? Existem outros tipos, né, de circuito, mas esse é um deles e tá aí uma aplicação do nosso eletroímã. Sou o aluno Caio Lopes e vou falar algumas curiosidades sobre magnetismo, sobre os ímãs. Os ímãs artificiais são divididos em 3 subgrupos, que são os ímãs permanentes, os temporais e os eletroímãs, que no nosso caso é o foco do projeto, do trabalho. E outra curiosidade é que a Terra também se comporta como um grande ímã, possuindo 2 polos magnéticos bem definidos em suas extremidades, e graças às propriedades magnéticas da Terra que podemos nos orientar por meio de bússolas, por exemplo. Como? Porque temos o polo sul geográfico, o norte magnético, com isso a bússola que é composta por uma agulha, a agulha de magnetita, que fica apoiada num suporte para girar livremente, com isso ela consegue nos orientar. Chegamos então ao final de mais um vídeo. Espero de coração que tenham gostado e que tenham aprendido algo com ele. Muito obrigado mesmo pela atenção e até a próxima.